Fala galera, tudo bem? Bom, hoje eu vou trazer para vocês uma dica que me pediram lá no meu canal do YouTube, a Ignalda Cortes. Um beijo, Ignalda, uma super querida. Aliás, você precisa acessar o canal dela. O filho dela produz um canal e ela também faz parte, desse trabalho, que é um canal do YouTube chamado Meus Heróis Negros Brasileiros. É um trabalho incrível e ela me acompanha super e eu sou uma fã. É muito legal ter gente que nos acompanha e da qual a gente conhece o trabalho e vira fã. Então, beijão, Ignalda. Bom, seguinte, ela quer saber como é que eu produzo meus roteiros. Eu posso dar algumas dicas sobre como é que eu faço para encontrar os temas e selecionar a sequência do que eu vou falar aqui. E hoje eu trouxe para você 5 dicas que eu uso para construir os meus roteiros. Cara, gravar todo dia é um super desafio, né? Você deve imaginar o quanto eu devo pensar em conteúdo e em títulos chamativos e em thumbnails e o caramba, é tanta coisa pra pensar. Mari, é muita coisa, fiquei nervosa já. Então, a gente tem tudo isso, né, que a gente tem que observar. Então eu não tenho um formato de roteiro engessado, mas hoje eu vou trazer para você 5 dicas que você pode utilizar aí, que eu sempre procuro ter nos meus vídeos e nos meus roteiros. A primeira dica é a respeito da seleção de assuntos. Como é que eu encontro os assuntos que eu vou falar aqui no meu canal? Eu geralmente faço uma listagem, mas eu tô 100% atenta a tudo o que acontece no mundo que pode ser refletido no meu conteúdo diário. Então, coisas da cultura pop, polêmicas, tudo aquilo que eu consigo trazer para esse contexto, para a gente analisar junto, eu procuro colocar. Então, eu chamo isso de hype. Então, tem os temas hypes e eu também sempre respeito os temas sugeridos e faço alguma coisa sobre os temas sugeridos pela audiência. Mas, mesmo assim, tem momentos em que esgota tudo. E aí, o que eu faço? Eu faço uma reunião de pauta com meus amigos e principalmente com a minha equipe. Agora, se você não tá num lugar que tem um monte de gente trabalhando, como a gente tem aqui na Sigma Six, então eu já tenho um suporte que me facilita todo esse processo. Troca com os amigos mesmo, ou com a sua audiência, entendeu? Pede para eles sugerirem temas, fala com os amigos, poxa, eu não sei mais o que falar no meu canal, me dá uma sugestão de que forma eu posso abordar. As ideias, quando trocadas, elas ficam muito melhores. Então, vários momentos eu tive ideias de vídeo, quando eu vou conversar com alguém e a pessoa me dá um aspecto para eu falar ali que é incrível e eu nem tinha pensado a respeito. A segunda dica que eu vou dar é: eu sempre trago a minha visão sobre o tema. Exatamente, é assim que eu me coloco para vocês como uma formadora de opinião. Acontece algo no mundo, ou eu busco um conhecimento em um livro, em um curso que eu faço, ou dentro dos grupos empreendedores que eu participo, e eu sempre trago a minha visão sobre tudo aquilo, sobre aquele apanhado de conteúdo. Muitas vezes a gente, ao procurar conteúdo, acaba se deparando com coisas na internet e replica exatamente aquilo, sem se perguntar o que você tem de conteúdo que pode acrescentar. Então, jamais pegue um conteúdo, uma ideia e deixe de colocar a sua visão. A sua visão é muito importante, a sua audiência quer entender o que você pensa a respeito de cada assunto. A terceira dica que eu dou é que eu sempre procuro colocar nos vídeos, nem sempre tem, mas eu sempre procuro colocar uma grande sacada. O que é uma grande sacada? É a informação principal a respeito daquele assunto. Então, a gente está falando de um tema, eu sempre contextualizo o tema para você entender do que é, falo sobre coisas básicas, as informações principais e trago a minha visão com uma grande sacada, algo que você possa aplicar. É muito legal quando a gente está acessando um canal e a pessoa deu uma dica que eu consigo usar no dia a dia, que eu consigo fazer algo com aquilo. Então, dê para sua audiência sempre uma sacada de algo que ela possa utilizar. Ela assistiu o seu vídeo, ela já tem algo para fazer. Isso é sempre muito legal. A quarta dica que eu te dou é que, não sei se você percebeu, mas eu sempre procuro trazer exemplos reais aqui. Os exemplos servem, as metáforas, elas servem para que a audiência entenda melhor o que está acontecendo. Exatamente. Às vezes a gente está dando um conteúdo teórico e a gente, quando está explicando, como a gente domina o que a gente fala, a gente acha que está arrasando, mas não. Geralmente a gente não está arrasando. E dar um exemplo, isso materializa para a pessoa como ela pode aplicar aquele conteúdo que você forneceu. Então, sempre dê exemplos, sempre traga principalmente casos reais para dar suporte àquela mensagem que você está dando. E a quinta dica que eu posso te dar a respeito de como é que eu monto os meus roteiros é a seguinte: eu sempre trago uma visão diferente do tema. Então, eu penso de um jeito e eu sempre dou um jeito de colocar alguém que pensa diferente, uma visão diferente sobre aquele assunto. Por
que que eu faço isso? Porque um dos meus principais valores é o respeito. E eu acho muito importante eu mostrar que, apesar da gente pensar assim, a gente tem que sempre respeitar quem pensa diferente. Então, isso cabe nos meus roteiros, porque esse é um valor importante pra mim, ok? Então, sempre tem a minha visão, a nossa visão, a visão pública e uma visão diferente. Isso também vem da minha veia jornalística. Como uma jornalista formada, a gente sempre gosta de deixar vários lados, vários aspectos ali, várias visões sobre o mesmo tema. Assim a gente não fica míope, porque sociedade boa é sociedade crítica, que tem vários elementos para que ela possa formar a própria opinião dela. Então, meu objetivo aqui não é doutrinar ninguém, levar ninguém a pensar exatamente como eu penso, é trazer um tema, trazer um questionamento e deixar vocês pensando aí. E eu vou dar agora uma última dica de ouro a respeito dos meus roteiros. Eu sempre coloco as pessoas para pensarem a respeito do tema. Se você tiver um jeito de trazer uma suposição, uma projeção, para que o seu público sinta na pele aquilo que você está falando, é muito interessante. Isso vai fazer com que a pessoa consiga absorver melhor o conteúdo, já se imaginar aplicando aquilo ou passando por aquele problema. Então, você cria uma conexão ali com a pessoa de forma que ela consegue absorver muito mais aquilo que você está falando. Sentir na pele é fundamental. O livro Ideias que Colam fala muito disso, né? De que você consegue explicar quando você coloca o outro para viver aquilo. E como é que você faz isso? Não fica falando em terceira pessoa, fala você. Ah, você pode passar por isso, você pode passar por aquilo. Essas foram as minhas 5 dicas e mais uma dica master para você inserir nos seus roteiros. Eu não faço roteiros engessados, como eu disse no começo desse vídeo, mas tem alguns tópicos que eu sempre coloco, porque eu acho que fazem parte aí do meu estilo e da minha linguagem. E você? O que você sempre coloca nos teus conteúdos? Você tem uma linha? Você é linear nisso? Ou você fala de forma aleatória? O que te identifica nos seus conteúdos? É muito importante que você invista em colocar algo nos seus conteúdos que seja só seu e que esteja sempre ali, que identifique, esse conteúdo é de fulano, isso tem cara de fulano, já viu isso? Então, insira isso também nos seus roteiros e crie o seu jeito de falar sobre assuntos, que o seu jeito é sempre o jeito certo, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Um beijo, até o próximo episódio.